Olá, está começando o programa Uniso Comunidade. Estamos recebendo hoje o professor do curso de Letras, Roberto Gil Camargo. O Dr. Roberto Gil Camargo, ele tem uma trajetória na Universidade de Sorocaba muito intensa, já esteve conosco aqui outras vezes, mas vale a gente bater um papo para falar um pouco dessa trajetória e dos trabalhos que vem desenvolvendo na Uniso. Professor Roberto Gil, quanto tempo já da Universidade de Sorocaba? Começamos lá na Faculdade de Letras, Ciências e Letras de Sorocaba. Um pouquinho antes, né, de passar a ser universidade. Eu acho que 21 anos, por aí. 21 anos já de Uniso. Uhum. O senhor é graduado em letras por onde? Pela Faculdade de Filosofia de Sorocaba, Ciências e Letras de Sorocaba. Me formei em 72 para 73. E aí, qual foi a sua trajetória na vida acadêmica? Aí eu já... Ou como docente? O senhor, antes de entrar na universidade, o senhor ministrou aula também no Estado? Como é que foi a sua trajetória? Eu ministrei aula no Estado por um tempo, depois já fui para o mestrado em 77, e aí eu comecei a dar aula em faculdade também, dei aula em Itu, na faculdade de Itu, depois de lá eu já fui para Bragança Paulista, né? Dei aula na Universidade de São Francisco, e na faculdade de letras de lá também, uma faculdade particular. E depois já vim para a Uniso. Agora, paralelamente a esse período de docência no curso superior, eu também dei aula em colégio particular. Aqui em Sorocaba, no Objetivo, no Dom Aguirre, e lá em Bragança Paulista também, colégio. Esse período que o senhor deu aula em Bragança, o senhor chegou a morar lá ou viajar? Morei acho que 5 ou 6 anos. Eu tinha um grupo de teatro da Universidade de São Francisco, era também da Pró-Reitoria Comunitária, era trabalho de extensão, mais ou menos parecido com o daqui. E quando é que surge, de repente, o professor Roberto Gil no teatro? É bem antes disso? É adolescente? Quando é que o senhor começa a enveredar para o teatro? Isso foi ainda nos anos 60, né? Final dos anos 60 eu já estava começando a lidar com isso, escrever peças e dirigir junto aos estudantes, colegas meus de curso, né, de colegial. Ensino médio, colegial? Na época? Colegial, clássico. O senhor fez onde? Eu fiz clássico no Estadão. Acho que fui a última ou a penúltima turma do clássico, depois mudou, né? O senhor foi estimulado, incentivado por algum professor na época? Mais ou menos, viu? Mais ou menos. Eu acho que... Eu não sei exatamente as referências, mas eu fui mais estimulado pelo movimento de teatro que tinha em Sorocaba na época. E onde que funcionava esse movimento de teatro? Eram vários grupos? Eram alguns grupos. O grupo do SESI tinha um grupo de teatro e os universitários também, né? Tinha um teatro universitário formado por alunos de Direito, Medicina e até acho que da Faculdade de Filosofia. E eu assistia muito esses trabalhos, né, na época. E isso foi, sei lá, estimulando a também fazer. Só que eu fazia mais no nível mais estudantil, né, mais de colegial, e não de universitário. E o grupo de teatro do Recreativo de Sorocaba, ou os festivais de teatro de Sorocaba, começaram a ser populares também nos anos 60? Sim, a gente tinha... As apresentações recreativas eram um sucesso direto, né? Então, você levava uma peça lá, tinha um público que estava acostumado, que acompanhava o show recreativo, e as apresentações que o Pedrinho fazia lá, e os festivais de teatro, que naquela época não tinha teatro, então os festivais eram feitos lá, né? Então tinha a eliminatória, a semifinal, aquelas fases de festival, tudo realizado lá, de música e de teatro. Isso, Pedrinho Salomão José, presidente recreativo. De onde que ele surge esse gosto dele pelo teatro? Ele era ator, ele era administrador, porque ele era presidente do clube e marcou a história do clube de Sorocaba e da história da própria cidade. Eu não sei exatamente o que ele fazia antes, mas eu conheci ele como diretor, como ator premiado e tudo mais. E depois que ele foi presidente, né? Não sei se ele já tinha algum cargo antes, que ele foi presidente do Recreativo, e aí coincidiu de ele já ir meio que se afastando, né? Só dirigindo o show recreativo. Ele ficou vários anos dirigindo o show recreativo e depois ele ficou só na parte administrativa do clube e parou de fazer teatro, já numa época que todos
os contemporâneos dele, né, de veteranos de teatro, também já estavam meio que se afastando, se formando ou passando para outra coisa. Fala em contemporâneos, o senhor foi contemporâneo de Eliana Giardini e Paulo Betti, atores globais hoje conhecidos, né? O senhor estudou com eles? Como é que foi? Como é que foi a relação do senhor com eles? Está bem ligado ao início, né? O Paulo Betti já fazia teatro, e aí eu convidei ele para entrar no nosso grupo, ele entrou e ficou, acho que uns 3 ou 4 anos fizemos várias peças. A Eliane entrou em uma das peças que eu montei, acho que foi a primeira peça de teatro que ela fez, e ela tinha feito um filme no Nordeste, e veio para Sorocaba, e eu estudava com a irmã dela. Então, por esse contato, a gente se aproximou, né? E ela fez a primeira experiência de teatro, tinha o Paulo Betti, tinha vários outros, né, da época, que alguns também já seguiram profissionalmente e tal. E como é que foi? Como é que era decolar, de repente, sair do grupo de teatro de Sorocaba e, de repente, virar ator global? Como é que o senhor vê essa trajetória do Paulo Betti e da Eliana Giardini? Pois é, eles foram para um festival, ganharam prêmio de ator e de atriz. Se não me engano, o Paulo ganhou de ator, a Eliana não tenho certeza. Sei que daí eles foram para a Escola de Arte e Dramática, né? E depois ali ficaram um tempão fazendo teatro em São Paulo, ralando, correndo atrás e tal, e fazendo as experiências com vários grupos, vários diretores, até que eles começaram. Não sei como é que foi, me parece que foi depois da montagem de Na Carreira do Divino, que foi uma peça que falava sobre o mundo nosso aqui, o mundo do interior, do caipira, né? E fez um sucesso enorme no Brasil inteiro como peça de teatro, que foi assim quase um fenômeno mesmo de bilheteria, de crítica, todo mundo querendo assistir e tal. E, então acho que isso daí abriu as portas para eles irem fazer televisão. O Paulo começou primeiro, depois a Eliane, alguns anos depois, entrou também. O senhor tem contato com eles até hoje? Tenho, com os dois, assim, de vez em quando, né? De vez em quando eles vêm para cá e tal, ou então por contato por e-mail, essas coisas. E o senhor acredita que ele ainda ajude, estimule, incentive, apoie o teatro de Sorocaba, por exemplo, o teatro amador? Por exemplo, o senhor já chegou a indicar, falou, olha, esse menino ou essa menina que está fazendo teatro comigo tem um potencial danado, você pode dar uma força para ele? O senhor chegou a pedir já algumas vezes? Não, teve um rapaz que trabalhou comigo uma época que eu passei o contato, ele foi atrás do Paulo, o Paulo hospedou ele na casa dele, ele ficou lá uns dias e tudo, mas eu não sei se rolou alguma coisa não, porque isso daí é muito complicado, não tem muito isso de QI. No meio artístico é meio complicado isso daí. E como é que entra, de repente, o senhor também com um trabalho de escritor? O senhor tem vários livros, a gente pode lembrar que é Sonoplastia no Teatro, Som e Cena, Palco e Plateia, e Luz e Cena, Processos Coevolutivos. São temas e dissertações que o senhor já desenvolveu, o senhor escreveu particularmente para com um interesse específico? Como é que foi? A maioria foi escrita por um interesse específico, não como dissertação. A dissertação é só esse de Luz e Cena? Coevolução, não, que é da minha tese de doutorado, que eu transformei em Conceito de Iluminação Cênica, que é um livro que saiu no Rio de Janeiro. Foi o único. O restante era tudo que eu escrevia mesmo, sem interesse em defesa de tese e tal. Professor? Técnicos falam de um assunto muito específico, né? Sonoplastia e principalmente iluminação. Sonoplastia escrevi um só, que foi reeditado depois de tudo, mas o de iluminação é mais a minha pesquisa mais voltada para isso. Então, independente de tese e tal, embora a minha tese de doutorado seja na área de iluminação, em semiótica, né? Semiótica da luz, eu escrevo por fazer a minha pesquisa baseado muito no trabalho que eu faço no Catarsis, né? E no que eu conheço de teatro, do que eu tenho visto, do que eu tenho lido e tal. Como é que hoje está o teatro em nível de iluminação e som no Brasil? Estamos bem? Estamos com os melhores do mundo? Usamos os melhores equipamentos? Sorocaba tem equipamento de qualidade, gente de qualidade que sabe usar? Como é que o senhor avalia hoje?
Bom, do ponto de vista da tecnologia, melhorou bastante, né? Agora os teatros estão começando a ser convertidos em sistema de LED, que facilita bastante, traz novas possibilidades e tal. Aqui a gente tem os teatros, acho que bem equipados, o Municipal bem equipado, o Teatro do Sesc, o do SESI, né? São espaços que já podem receber profissionais de qualquer, né, categoria, assim, de nível de espetáculo, que eles têm recursos técnicos para isso, tanto na luz quanto no som. Agora, do ponto de vista como é que se diz, humano, né, das pessoas que trabalham nisso daí, de técnicos especializados, a gente ainda tem poucos, embora hoje existam os cursos de graduação em teatro, e o nosso aqui, particularmente, tem essa disciplina de iluminação, de sonoplastia. Nem todo curso de teatro por aí tem. Então, isso é importante porque já vai dando uma formação, ainda que às vezes um pouco mais teórica do que prática, por falta de todos os recursos na mão. Para trabalhar com 30, 40 alunos é quase que impossível, né, na prática. Mas aprender a fazer um mapa de luz, um mapa de som, entender qual a função da luz, qual a função do som, acho que o curso superior ajuda bastante nisso. Curso técnico ou, no nosso caso aqui na Uniso, né, curso de graduação, licenciatura, permite que se faça um aprofundamento maior. E tem muitas escolas de teatro pelo Brasil que estão aplicando esses conhecimentos técnicos, que antes não tinha, era mais voltado para o ator, para dramaturgo e tal. Hoje já a iluminação é central. Na dança, no teatro. Dá para poder, de repente, fazer um balanço em porcentagem, imaginando aquele gráfico de pizza lá, onde quando o telespectador, ouvinte que está nos acompanhando, vai para uma peça, quanto por cento é interpretação, que o ator tem que se doar para convencer, para cativar, para emocionar aquele que está assistindo, e quanto é de técnica, no aspecto assim, do som chegar para quem está acompanhando, da luz que é feita, essa luz de marcação, cria esse clima todo daquela cena. Dá para imaginar, para mensurar o quanto por cento de cada um? Pergunta complicada, difícil. Eu acho que uma porcentagem, eu diria o seguinte, que o ator é o mais importante de tudo. Se a gente tiver que, né, escalonar assim, que ele seria mais importante, e ele está ligado a todos os outros elementos, principalmente os técnicos, né? No que diz respeito à música, ao canto e à luz, onde ele vai estar, como ele vai estar e tal. Mas a força principal vem dele. Agora, claro que são eu considero as três forças vivas do teatro, vivas no sentido de energia mesmo, são essas três que você citou: o ator, a luz e o som. A luz pode acabar de repente, o som pode acabar de repente, e o ator pode ter um piripaque lá e parar também. O cenário vai ficar, o figurino fica, os outros elementos ficam. Então, são os três elementos mais energéticos mesmo, né? E hoje em dia nós estamos vivendo exatamente isso, tanto para o ator como para o bailarino, em contato direto com luz e som. E esse trabalho todo, então, fica claro, acho que para quem está nos acompanhando, da importância de se aprender a fazer. Porque não eu lembro há muito tempo de um curso que eu fui fazer de iluminação, e a pessoa falou assim, olha, acender a luz é a coisa mais fácil que tem. Você vai lá no interruptor, aperta o botão e ele acende. Agora, fazer luz, aí é muita técnica. Você tem que conhecer os equipamentos, você tem que saber que tipo de canhão vai usar, que tipo de filtro você vai usar, que tipo você vai dimerizar a luz, quanto potência que ela entra, que ela sai. Então, isso realmente é complexo. Também demanda estudo. Em termos, eu acho que assim... É complexo na medida em que você entende a luz como uma coisa separada. Ela está na cena, no caso do teatro, ela nasce da junto dança. Com a cena, ela é a cena. Com o ensaio? Ela é a cena. Ela é a cena. Você não consegue tirar o sol do mundo, separar as duas coisas, estão juntas. E no teatro é a mesma coisa, quer dizer, a luz e a cena, elas são uma coisa só. Então, para você entender a luz, você precisa conhecer a cena. Ela sozinha você nunca vai conseguir dominar, porque ela não é uma coisa separada. Mas ela cria clima. No caso do show,
No caso do show, a mesma coisa, se você conhece a música, se você, entre aspas, canta junto com o músico, toca junto com o músico, se sensibiliza junto com o que ele está fazendo, a luz vai sair, o som vai sair tudo legal. Então a técnica é importante sim, mas ela sozinha não anda. Professor, e quando é que surgiu o Cartazes, que é o grupo de teatro que o senhor coordena da Uniso? Quando? Pois é, eu peguei o bonde andando, né? Eu, quando comecei no Grupo Catarsis em 95, já existia, acho que há uns 5 ou 6 anos. Ele veio com o Roberto Samuel? Foi criado pelo Roberto Samuel e a Sônia Schebel, né? Que parece que deu... iniciou, né? Sugeriu e tal, e o Roberto foi o primeiro diretor. Qual é o conceito da palavra Cartazis? Catarsis? Pois é. A pronúncia é essa, né? Em grego é proparoxítona, catarsis. Está ligada à catarse, né? Que é um dos elementos da tragédia grega, né? Que seria a união do horror e da piedade, né? Então, quando uma cena, uma narrativa consegue despertar no espectador, ao mesmo tempo que aquele horror e ao mesmo tempo a pena, a piedade daquele ser que está lá, atinge a catarse, essa coisa meio paradoxal de dois sentimentos, né, que são, você quer se ver livre daquilo, mas ao mesmo tempo você tem pena de estar causando para aquele lá, aquele sofrimento. Uma coisa da tragédia grega, né, e eles colocaram esse nome e está aí. Desde 95 o senhor já assumiu e o senhor acredita hoje, já tem o número, o senhor lembra o número de peças que já apresentou, inclusive peças premiadas internacionalmente? Foram muitas peças, eu não saberia te dizer. Que é anual isso? A produção é anual? Atualmente é anual. Atualmente a gente está com 3 núcleos do Catarsis, né? O K1, que seria o mais de veteranos, o K2, que é formado só por estudantes de licenciatura, de graduação, que tem gente de teatro, de dança, de artes visuais, de letras e de filosofia, que são cursos daqui da Uniso, são alunos que estão matriculados nos cursos e que fazem parte desse K2 aí. Vamos estrear aí dentro de uns 2 meses, mais ou menos. E o K3, que é da terceira idade. Então tem 3 núcleos, o do veterano, o de jovens, de estudantes e o da terceira idade. E os 3 estão em fase de produção. Temos nada ainda para estrear, mas já está tudo meio aí. Começa do zero, professor, por exemplo, para um grupo desse de jovens, esse K2. O de veterano, K1, ele é um trabalho contínuo, quer dizer que o pessoal já tem tem técnica, tem conhecimento, já tem algumas dinâmicas. Agora, na terceira idade, acredito que também, que aí, dependendo do público, acho que mexe pouco. Mas o K2, que todo ano, por exemplo, entra gente nova, começa a sair gente que já terminou o curso, é sempre um reinício? É sempre começar do zero, outra vez? Não, mais ou menos. A intenção do K2 é preparar para o K1. Sabe? Então, e assim vai. Mas realmente no K2 já eles entram, às vezes traz experiência de um outro grupo e tal. Mas o Kata, às vezes a gente trabalha com uma linguagem que é muito experimental, né? E a gente não faz peça de repertório, por exemplo, pegar uma peça de uma estante, um texto, vai lá e monta. A gente não está fazendo mais isso. Então tem um processo de trabalho que é um pouco diferenciado e tem que passar por um treinamento. Depois que pega, daí ajuda a desenvolver, mas enquanto não, é meio difícil. Não adianta o cara vir com uma bagagem de teatro comercial, de teatro de repertório, que ele vai ficar parado no meio do palco e não vai conseguir acompanhar os outros. Porque é uma pesquisa que a gente está desenvolvendo e que tem uma sequência, né? Não tem como você se basear em modelos já existentes, mas, embora use muitos elementos do teatro tradicional, tem muita coisa que é própria do grupo, que o grupo vem trabalhando e que ele precisa passar por esses exercícios e por essa preparação para poder caminhar. Então, nesse sentido, quantos integrantes fazem parte de cada um deles, você lembra? No K1 a gente tem 7, 8 pessoas, no K2 umas 13 pessoas e no K3 por aí também umas 13 pessoas, dá no máximo umas 30 pessoas entre
atores e técnicos, a maior parte atores. E como é que faz para a pessoa que está nos acompanhando fazer parte do grupo de teatro? Obrigatoriamente tem que ser aluno da Uniso? A terceira idade, o K3, precisa ser aluno da terceira idade. Do K2, a gente está dando preferência aos alunos da Uniso. E mesmo no K1, já no Catarses, ele trabalha mais com pessoas que tragam uma bagagem que possam trocar com os que já estão, né? Então, a porta de entrada mesmo, no caso, é a universidade. E existe uma seletiva, o senhor marca uma data para aqueles que queiram fazer, participar, eles fazem uma peneira, como é num jogo de futebol, por exemplo? Eu já fiz isso daí, já fiz, mas atualmente eu estou trabalhando já com o perfil, eu conheço os alunos, eu vejo, eu mesmo convido, falei, você quer fazer teatro? Acho que sim, então vai lá, daí a gente faz um teste, eu e mais alguns atores que eu convido para me ajudar a avaliar, e é assim, não tem aquele, vou abrir um teste, um monte de gente se inscreve, e não sei quantos se inscreveram, e 2 entraram, porque aí frustra muita gente também, né? E às vezes não se trata de fazer um teste para você reprovar ou aprovar, né? Mas sim para você ver quem está de acordo com o que a gente está fazendo, que vai acompanhar, que não vai se frustrar, que não vai ter muita dificuldade. Então, é mais nesse sentido. E desses grupos, por exemplo, quem tem assim uma sensibilidade maior, é o K1, que é o pessoal mais velho, mais experiente, a moçada universitária, ou a terceira idade também se emociona, curte fazer, se entrega também na hora de fazer? Tem algum que o senhor tem uma predileção um pouco maior, um pouco menor ou não? Não dá? Os 3 são filhos? Como é que é? Pois é, uma fiarada que eu vou te contar. Não, os 3 têm os seus objetivos e se gostam muito, fazem um trabalho bem deles, né? E se entrosam, trocam também. O senhor chega a misturar, mais às entre vezes? o 1 e o 2, que há um pouco mais de troca. Com a terceira idade já é bem à parte, porque a terceira idade ensaia durante a semana e o K1, K2 é final de semana. Então, tem uma proximidade maior, são universitários, estão, né, dentro do mesmo... Já com o grupo da terceira idade, há mais restrição de horário e tudo. E desses grupos, eles ensaiam onde? No Campus Trujillo, tudo lá no Salão Vermelho. Quando acontecem? Na terceira idade, a gente ensaia às quartas-feiras, à tarde, e o K1 aos sábados e o K2 aos domingos. Sempre de manhã, à tarde? Não. À tarde é o K2 e K3. O Catarses, sábado à noite. Professor Roberto Gil, com relação também a isso tudo, de repente, quando é que surge o curso de teatro aqui na Uniso? Ele é um curso de licenciatura. Foi desse trabalho que o senhor vinha fazendo que surge o perfil, a necessidade de se formar profissionais que venham a aprender e a usar as técnicas do teatro em sala de aula? Olha, provavelmente sim. Acho que a existência do Catarses e essa tradição do Roberto Samuel, que vem fazendo já desde que ele entrou aqui, aplicando o teatro em sala de aula, né, nas aulas de literatura e tal, e o próprio grupo Catarses, desde o início, colaboraram bastante para a gente abrir esse curso de teatro. Já existia, vamos dizer assim, um dossiê do teatro, já existia um grupo que tinha uma produção constante, documentada por vídeos, por fotos, por notícias de jornal. Então, tudo isso pesou muito, eu acredito, na aprovação desse curso junto ao MEC e tudo mais. E para a composição do próprio currículo, né, do curso de teatro em 2004, que começou a funcionar. E aí esse curso prepara o professor de teatro, e não o ator, é isso? Isso. E muitas vezes ele chega aqui, ele já é ator, ele gosta de teatro, ou ele chega aqui de forma extremamente leiga em todos os sentidos? Como é que é o perfil desse aluno? Tem os dois, mas tem muita gente que já faz teatro, principalmente os que já faziam teatro, que já passaram por aqui, foram as primeiras turmas, né, vieram em busca de um diploma e também de uma outra alternativa, ou seja, trabalhar dando aula também, mas precisava ter o diploma. E hoje tem desde pessoas assim que são do meio teatral, já fazem e que querem também uma formação universitária,
como aqueles que vêm só mesmo pensando em dar aula, que não pensam em ser profissionais, nada, mas apenas trabalhar com licenciatura. E hoje, Dois o tipos. mercado de trabalho, como é que está? De repente, as escolas públicas ou as escolas particulares estão abrindo oportunidade para esses professores, estão estimulando, existe espaço, existe produção. O senhor já chegou aí ser convidado para ver uma apresentação de um aluno seu, enquanto um ex-aluno, enquanto que foi diretor de uma peça dessa, numa escola? Tem os trabalhos isolados. Agora, falar sobre isso atualmente está bem complicado, porque não é possível, quando as coisas estão um pouco degringoladas lá em cima, reflete, né, em tudo, principalmente no nível da escola pública e no próprio teatro como um todo, né? Eu acho um pouco difícil falar sobre isso daí. Tenho a impressão que tem os casos isolados, aqueles que não estão se importando muito com as dificuldades e fazem por amor à profissão de professor ou então de teatro, e fazem a parte, entram com recursos próprios e tudo mais, né? Agora, quanto à escola, né, o sistema escolar abrir espaço para o treinamento da arte, o exercício da arte dentro de sala de aula com os alunos, faz parte dos programas educacionais do governo, mas não sei se estão sendo postos em prática, se existe infraestrutura para isso, se existe espaço, um palco com alguns recursos, se existe uma verba para gastos de figurino, cenário, enfim. A vontade de fazer uma educação voltada para isso existe, e eu acho que é importante também, né? Para todos os profissionais, não só os da área artística. Mas eu não sei se isso está sendo posto em prática, até porque há pouco tempo a gente soube da notícia de que ia ser retirado, né, alguns currículos, entre esses o currículo de artes do Estado, né? Agora, professor, com relação também ao teatro, ele desinibe, ele faz com que a pessoa tenha uma outra visão de mundo. Existe, por exemplo, aquele que não quer ser ator, mas de repente quer fazer teatro para poder se expressar na frente do público. Ele é professor, ou ele é vendedor e ele quer fazer teatro para saber usar de algumas ferramentas de voz, expressão corporal. Existe também gente desse tipo? Tem. Por ele mexer com a vaidade, né? Ele mexe com a pessoa, então atrai muito, principalmente numa época como a nossa, de muita exposição, de muito selfie e tudo mais. Então eu acho que isso daí atrai bastante. Eu que comecei lá atrás fazendo teatro, naquela época, 2, 3 décadas atrás, era difícil conseguir gente para fazer teatro, muito difícil. Aos poucos eu fui vendo que cada vez aumenta mais o número de jovens, de crianças também, e de jovens interessados, e até de gente da terceira idade. Fala, não, eu quero fazer, eu sempre pensei, sempre sonhei, mas tive que cuidar dos meus filhos, eu quero fazer uma cena, quero fazer uma peça, quero fazer figurino. E a pessoa pega um fogo, que até você tem que, às vezes, segurar um pouco, falar, calma, tem que ter técnica, tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque ela vai com tudo. Então, é uma coisa muito, assim, que eu acho que vem a calhar com a modernidade, com o momento que nós estamos vivendo, de muita exposição, né? Exposição não só em televisão e tudo mais, nesses aparelhos, nesses celulares, em tudo que as pessoas se conversam, se expõem, se apresentam, tiram fotos, fazem filme. Existe uma coisa assim de as pessoas se colocarem mais, né? E palco, nossa, deu moleza, a pessoa entra e quer, né, compartilhar com os outros e tudo mais. Então, isso é um facilitador muito grande. Agora, é claro que abre, né, dá margem para que o cara trabalhe suas emoções e lide com a fantasia, com a imaginação, e isso daí é outro lado do mundo que a gente vive, que é necessário, né? E o senhor usa o palco só da sala de aula ou também assume muitas vezes algum papel em suas peças? Não trabalho, não. Como ator, não. Só como diretor. Não tem mais essa vontade, não faz uma pontinha? Não, eu fico escondidinho, eu gosto de ficar lá na minha cabine, lá, termina a luz, eu já saio no meu cantinho.
Professor Roberto Gil, quem quiser conversar com o senhor sobre o Cartas e sobre como fazer teatro, quer seja no curso de licenciatura da Uniso, ou participar de grupos de teatro, quer conversar com montar um grupo de teatro, como é que é mais fácil? Um e-mail, um telefone, como é que a gente entra em contato com o senhor? Eu acho que diretamente aqui na Uniso, ou na Cidade Universitária, ou no Trujillo, que eu estou todos os dias, Tá, até o e-mail sábado do e senhor domingo, qual que é? inclusive. Roberto Gil Camargo, @uniso. @yahoo.com.br. Então vamos lá, Esse é o Roberto meu Gil particular. Camargo, @yahoo.com.br. .br. Muito bem, professor Roberto Gil, muito obrigado pela sua participação e a gente fica na expectativa, quando for lançar aí mais uma peça, tá, trazer Ok. para a gente anunciar. Tá legal, muito Tá bom? obrigado. Até mais. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Niso Comunidade. No bloco anterior, nós falamos de teatro com o professor Roberto Gil Camargo. E nesse bloco, nós vamos receber a funcionária do Laboratório de Comunicação da Uniso, a radialista Júlia Garcia. Ela fez o trabalho de conclusão de curso na CEUNSP, do curso de Rádio e TV, um documentário sobre a violência contra a mulher na visão do agressor. Acompanhe como que atores profissionais interpretaram esse grave problema. Acompanhe. Ela sempre me pareceu a mulher dos meus sonhos. Nós namoramos durante o curso todo. E no último ano, eu a pedi em casamento e ela aceitou. Eu conhecia toda a família dela e todo mundo gostava muito de mim. Na primeira vez que brigamos, foi porque eu não queria que ela trabalhasse mais. Mulher minha tem que cuidar de casa e não de trabalho. Aquela vagabunda parecia que estava sempre grávida. E dizia que era meu. Eu duvidava, claro. Eu passava o dia inteiro trabalhando. Só chegava de noite, comia e dormia. Aí ela veio me falar que mais um feto era meu. Depois de um dia cheio, tomei umas e fui para casa. E ela me confrontou, sabe por quê? Só porque eu não fui ouvir o coraçãozinho do nosso bebê. Ah, quem ela pensa que é? Como? Quem ela pensa que é? Aí nós brigamos. E eu dei uma lição nela, juro que dei. Eu agarrei os dois braços dela e eu a segurei contra a parede. Ela achou que eu ia bater nela. Mas eu não sou tonto. Eu não ia me incriminar à toa. Aí ela brigou comigo, me xingou e eu reagi. Eu saí gritando atrás dela na rua. Ela é minha e me desrespeitou. Esses dias a gente foi numa festa entre amigos e tinha um cara lá. Tinha um cara que ficava olhando pra minha mulher. Fiquei puto, porque era ela que tava dando em cima do cara. Eu segurei ela pelo braço e ela ficou gritando de dor. Tive que tirar ela de lá porque todo mundo ficou olhando pra mim. Estávamos juntos há 9 anos. Como é que ela pôde fazer isso comigo? Me trocar por outro? Eu fui pra cima dela. Eu xinguei. Eu gritei com aquela puta. Ela me traiu. Eu sempre dava banho na minha enteada. Ela tinha uns 4 aninhos. Miudinho. Miudinho. Uma graça.
Ela nem sabia o que estava acontecendo. Mas eu sabia. Eu fui morar junto com ela. Nossa, ela tinha uma filhinha tão linda, loirinha. Um pouco de pressão ia fazer ela ceder. Dei uns tapas na cara dela, joguei-a contra a parede e ela caiu no chão. Ela ainda tentava se defender. Fiquei mais nervoso ainda e meti um chute na barriga dela. E saí. Ela caiu lá no arame farpado de casa, se machucou, fez um escândalo. Aí a mãe dela veio socorrer e quis apontar o dedo na minha cara. Eu falei que se acontecer alguma coisa, eu mato as duas. Ela saiu de casa com uma amiga. Eu segui as duas pela cidade inteira. Eu queria levá-la para longe. Assim ninguém poderia tirá-la de mim. Mas ela era minha. Aquele bebê dentro da barriga dela era meu. Eu passo o dia inteiro trabalhando, juntando dinheiro para sustentar aquela mulher, e ela não faz comida. Ela não faz nada, só fica lá com aquelas crianças. E quis discutir comigo ainda, que está na razão. Ela estava com o bebê no colo, mas mesmo assim eu dei um soco na costela dela, que botou ela no lugar. Ou tirou. O que ela tinha que fazer na casa da minha mãe, justo quando meu irmão estava lá? Tive que lembrá-la que de casa ela só sai comigo. Ela precisava que eu falasse com ela assim, gritando e mostrando quem é que manda. Ela não tem modos. Ela não sabe se comportar como uma dona de casa. Era uma vagabunda mesmo. Eu saí com ela pra gente tentar se acertar. O que ela não sabia é que eu ia mexer alguns pauzinhos a meu favor. Eu comecei a guardar o dinheiro dela. Assim eu teria total controle da situação. Até os documentos dela eu escondi. Ela não podia ser nada, nada sem mim. Eu não aguentava mais aquela vida. Todo dia eu tinha que falar pra ela o seu lugar na casa. E que se não fosse eu, ela não seria nada. Depois de quase fazer ela perder o nosso bebê, eu sumi. Ela conseguiu me botar na cadeia. Mas lá dentro eu já planejava. Planejava um jeito de fazê-la lembrar que sem mim ela não viveria. Depois do barzinho e do Boa Noite Cinderela, eu tive uma noite muito agradável com ela. Ela ficou um pouco confusa, mas ela ficou sabendo de tudo quando ela viu o book que eu fiz pra ela. Agora suas fotos peladinha, em posições constrangedoras, estão espalhadas por toda a internet. Eu encontrei uma mulher na rua. Eu fiquei me perguntando, que tipo de mulher fica sozinha na rua de noite? Joguei ela num beco e me satisfiz. Ela nunca mais vai esquecer o meu rosto. Eu sabia que ela iria fugir da cidade. Eu consegui as informações com a mãe dela. A véia me falou tudo. Onde ela estava e para onde ela ia. Quando eu vi ela chegando, eu corri e forcei o portão. Ela se assustou, ameaçou gritar, mas eu grudei ela no pescoço e falei, se gritar, morre! Ela obedeceu, mas com um soco eu botei ela para dormir. Aí eu levei ela para a cama, matei a minha saudade, fiz questão de deixar ela lá, daquele jeito, para sempre.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, eu mostro o rosto do meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faço ainda ofereço um cafezinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Tá, então, o trabalho que a Júlia fez, a gente percebe, então, nesses depoimentos, lembrando que são simulações, ou seja, os textos são reais, mas são atores que representaram esses personagens. Júlia, primeiramente, como de praxe no programa, a gente quer conhecer um pouco mais o entrevistado. Por que você escolheu o radialista para se profissionalizar durante a graduação? Quando eu procurei os cursos da faculdade, eu sempre buscava alguma coisa que combinasse comigo. E comunicação foi a primeira, porque eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de filmar, eu gosto de gravar, eu sempre gostei disso. Eu descobri um outro lado, que é atrás das câmeras, e gostei ainda mais. Então, o Rádio e TV acho que foi o que mais se encaixou comigo e tô aí, já sou radialista, graças a Deus. Você fez estágio também no G1 aqui em Sorocaba. O que você fazia lá? Eu participava da parte de edição, produção, gravação e desenvolvia todos a parte de vídeo, né, das matérias que eram realizadas pelos jornalistas. Eu fiquei mais tranquila atrás das câmeras de novo e me identifico melhor. Então, praticamente era isso que eu fazia lá. E o seu primeiro emprego formal, vamos dizer assim, de carteira assinada, é aqui na Universidade de Sorocaba, no Laboratório de Comunicação, é isso? Isso. Como é que está sendo essa experiência? Estou gostando bastante. Todo mundo é bem receptivo, é legal desenvolver e trocar ideia com outros profissionais. Aqui não tem nenhum radialista, então eu converso mais com os jornalistas e é bom dividir essas figurinhas, né, vamos dizer assim. Agora, com relação ao documentário, como é que foi a escolha, então, das histórias? Como é que vocês chegaram a essas histórias? Tenho certeza que, infelizmente, são centenas de histórias da violência contra a mulher e ainda mais do perfil dos atores para interpretar essas histórias. Foi muito complicado tentar decidir qual seria a melhor história, então nós decidimos contar um pouco de todas. Através da Cíntia de Almeida, que é a fundadora do Centro de Integração da Mulher, aqui de Sorocaba, nós tivemos a oportunidade de conversar com agressores e com vítimas. E através dessas entrevistas que foi possível realizar o roteiro. E, claro, embasando as histórias, né? Nem tudo lá é realidade, né? E para chegar nos atores, nesse perfil dos atores que interpretaram tão bem essas histórias? A gente fez uma pré-seleção, que é através dos contatos que nós tínhamos mesmo aqui em Sorocaba. Entramos em contato com a maioria deles e fizemos um casting, né? Fizemos um teste de elenco, passamos todo o texto e eles adoraram o desafio e toparam, e foi incrível. E como é que foi durante a gravação? Em algum momento alguém se emocionou, se irritou, se perturbou com a veracidade e a interpretação desses atores? Foi bem complicado. O que a gente sentiu mais diferença foi do Vitor, que ele fez um machista, né? E ele não conseguia acreditar no que ele estava falando, assim. Ele acreditava, porque ele tinha que fazer o personagem, e para mim é um dos melhores personagens e mais irritantes que tem. Ele ficava com raiva das coisas que ele falava. Ele falava, gente, por favor, eu não aguento mais falar essa fala, vamos com calma. Não, vamos lá, respira, você consegue. E ele conseguiu, foi muito bom. Nesse trabalho, quantos alunos participaram? Foram no total, comigo, 6.
Entre eles, Bruna Alexandrino, Bruna Pedrosa, Fernanda Dalceno, Vanessa Friosi e Guilherme Gonzalez, o único homem. Ele conseguiu driblar, né, as nossas dificuldades. As mulheres são complicadas de lidar, mas ele conseguiu bem e deu tudo certo. A gente não teve grandes problemas, grandes dores de cabeça. Apresentaram para a banca e foi aprovado o trabalho. Graças a Deus, a gente passou e foi um orgulho, assim, conseguir. O objetivo foi alcançado. A gente chegou e com a oportunidade de mostrar a violência de uma outra forma, que é os agressores contando a história. E graças a Deus a banca ficou bem contente com o resultado e a gente também. Esse material que a gente viu no programa está disponibilizado de alguma outra forma para quem quiser assistir? Sim, ele está no YouTube, no canal Mais Do Que Bruna. Ele está como Faces Oculta Documentário. Muito bem. Quem quiser bater um papo com você, trocar uma ideia sobre esse documentário, convidar você ou o seu grupo para conversar, explicar como é que foi feito, você tem um e-mail de contato, um Facebook, como é que é mais fácil? Eu acho melhor me procurar no Facebook mesmo, é Júlia Garcia só, e é isso. Muito bem. Júlia, obrigado pela sua presença aqui no programa. Sucesso para você nessa empreitada nova profissional e parabéns pelo trabalho que você realizou. Obrigada. O programa Unidos Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão ou quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o nosso Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. E se quiser rever este e outros programas, inscreva-se no nosso canal no YouTube. É a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!